Os Escolhidos, capítulo 66. Saul tira a própria vida. Os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. 1 Samuel 28, verso 4. Ao mesmo tempo em que Saul e suas forças acamparam uns poucos quilômetros no pé do monte Gilboa. Saul se sentiu sozinho e indefeso porque Deus o havia abandonado. Ao olhar ao redor para o exército filisteu, teve medo, ficou apavorado. 1 Samuel 28, verso 5. Saul achava que Davi aproveitaria essa oportunidade para se vingar dos prejuízos que havia sofrido. O rei estava muito angustiado. Ele ficou tão obstinado em destruir o homem escolhido por Deus que acabou colocando a nação em grande perigo. Preocupado em perseguir Davi, havia se esquecido de defender o próprio reino. Os filisteus tiraram vantagem do descuido de Davi, invadiram o território israelita até chegar ao coração do país. Enquanto Satanás insistia com Saul para destruir Davi, o mesmo espírito de ódio inspirou os filisteus a tentar arruinar Saul. Muitas vezes, Satanás influencia alguém não consagrado para começar uma briga na igreja, e então, tirando vantagem da divisão do povo de Deus, instiga seus agentes para levá-los à destruição. No dia seguinte, Saul tinha que lutar contra os filisteus. O sentimento de que algo ruim estava para acontecer tomou conta de seu coração. Saul desejava receber instruções, mas mesmo buscando o conselho de Deus, este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, verso 6. O Senhor jamais se afasta daqueles que o buscam com sinceridade. Por que então se afastou de Saul, deixando-o sem resposta? O rei tinha rejeitado o conselho de Samuel, o profeta, havia expulsado do país Davi, o escolhido de Deus, e matado os sacerdotes do Senhor. Como poderia esperar resposta, uma vez que havia cortado os meios de comunicação que o céu tinha indicado? Saul não queria o perdão nem fazer as pazes com Deus, mas apenas se livrar dos inimigos. Separou-se de Deus pela rebelião. A única maneira de voltar era confessando e abandonando os seus erros. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. 1 Samuel 28, verso 7. O Senhor tinha proibido qualquer tentativa de comunicação com os mortos, e qualquer pessoa que praticasse essa arte maligna era sentenciada à morte. Saul havia mandado matar todos os feiticeiros e todas as pessoas que se comunicavam com os mortos. Naquele momento, desesperado, ele recorreu ao que tinha condenado como abominação. Uma mulher que tinha um espírito mau morava em um esconderijo em Endor. Ela havia prometido a Satanás que faria tudo o que ele quisesse, e em troca, o príncipe do mal lhe revelava segredos. À noite, fingindo ser outra pessoa, acompanhado de 2 de seus homens, Saul procurou a feiticeira. Oh, que cena triste! O rei de Israel levado cativo por Satanás. As únicas condições para Saul ser rei de Israel eram confiar em Deus e obedecer à sua vontade. Se ele tivesse cumprido essas condições, seu reino estaria livre de perigo. Deus seria seu guia, o Todo-Poderoso seu escudo. Apesar de sua rebelião e teimosia, quase silenciaram a voz de Deus a falar à sua consciência. Ele ainda tinha a oportunidade de se arrepender. Quando Saul, encarando o perigo, buscou a Satanás, cortou o último laço que o ligava ao Criador. Colocou-se por completo sob o controle do poder satânico que por anos o havia levado à beira da destruição. Protegido pela escuridão da noite, Saul e seus companheiros passaram pelos exércitos filisteus em segurança. Cruzaram o topo da montanha em direção à casa solitária da feiticeira de Endor. Mesmo disfarçado, a altura incomum de Saul e sua postura de rei revelaram que ele não era um soldado qualquer.
Os presentes caros que ele ofereceu confirmaram as suspeitas da mulher. Em resposta a seu pedido, a mulher disse: Saul eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? 1 Samuel 28, verso 9. Então Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. 1 Samuel 28, verso 10. E quando ela disse: Quem devo fazer subir? Ele respondeu: Samuel. 1 Samuel 28, verso 11. Depois de fazer os rituais de magia, ela disse: Vejo um ser que sobe do chão. Um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. 1 Samuel 28, versos 13 e 14. Não foi o profeta de Deus que apareceu. Samuel não estava presente naquela caverna de espírito do mal. Para Satanás, foi tão fácil assumir a forma de Samuel como mais tarde foi assumir a forma de um anjo de luz ao tentar a Cristo no deserto. A mensagem do pretenso profeta para Saul foi: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos. Por isso, te chamei para me dizeres o que fazer. 1 Samuel 28, versículo 15. Quando Saul ainda estava vivo, Saul havia desprezado seu conselho. Agora, para se comunicar com o embaixador do céu, ele havia procurado a mensageira do inferno. Saul havia se colocado por completo sob o poder de Satanás. O único prazer do inimigo de Deus é fazer as pessoas infelizes, destruí-las e, assim, aproveitou ao máximo a oportunidade para arrasar o rei infeliz. Supostamente, da boca de Samuel, veio a terrível resposta: O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhe faz isso hoje. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. 1 Samuel 28, verso 16 a 19. Satanás havia instigado Saul a encontrar justificativas para desprezar as repreensões e advertências de Samuel. No entanto, havia se voltado contra ele, apontando para a enormidade de seu pecado e para a impossibilidade de perdão com a intenção de levá-lo à angústia extrema. Satanás não poderia ter feito coisa melhor para levar o rei ao desespero e à destruição. Saul estava fraco por causa do jejum, aterrorizado e com a consciência pesada. Seu corpo balançava como uma árvore em meio à tempestade e caiu entediado ao chão. A feiticeira ficou muito assustada. O rei de Israel estava caído como morto na sua frente. Ela implorou para que ele comesse alguma coisa, insistindo que ele a atendesse e não viesse a morrer, já que ela tinha arriscado a própria vida para atender ao seu pedido. Saul cedeu, então a mulher serviu carne de bezerro gordo e pão preparado rapidamente. Que cena! Na rústica caverna da feiticeira, na presença da mensageira de Satanás, o homem que tinha sido ungido por Deus como rei de Israel sentou-se para comer, preparando-se para a batalha mortal do dia. Ao consultar o espírito das trevas, Saul buscou a própria destruição. Deprimido e desesperado, não era capaz de animar seu exército a ser corajoso. Não era capaz de dirigir os pensamentos de Israel para ver Deus como seu auxiliador. Dessa forma, a adivinhação maligna que anunciou apenas desgraças contribuiu para que os eventos preditos se cumprissem. O triste fim do ungido do Senhor.
entre aspas. Os exércitos de Israel e dos filisteus se enfrentaram num combate mortal. Embora a terrível cena na caverna de Endor tivesse acabado com todas as esperanças de Saul, ele lutou com a coragem de um herói. No entanto, isso foi em vão. Os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. 1 Samuel 31, verso 1. Saul viu seus soldados caírem mortos à sua volta e seus 3 filhos abatidos pela espada. Ele mesmo estava ferido e não conseguia mais nem lutar nem fugir. Era impossível escapar. Então, decidido a não ser levado vivo pelos filisteus, Saul tirou a própria vida se jogando sobre sua espada. Assim o primeiro rei de Israel morreu, com a culpa do suicídio em seu coração. Sua vida tinha sido um fracasso, e ele faleceu em desonra e desespero. As notícias da derrota se espalharam por toda parte, aterrorizando todo o Israel. O povo fugiu das cidades e os filisteus invadiram sem precisar lutar. O reinado de Saul, independente de Deus, quase levou seu povo à destruição total. No dia seguinte, os filisteus encontraram os corpos de Saul e de seus 3 filhos. Eles cortaram a cabeça de Saul e pegaram suas armas. Enviaram a cabeça e as armas impregnadas de sangue ao país dos filisteus como um troféu de vitória para proclamarem as notícias nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. 1 Samuel 31, verso 9. Assim, a glória da vitória foi atribuída ao poder de deuses falsos e o nome de Jeová foi desonrado. Em Bet-Sean, os corpos de Saul e de seus filhos foram pendurados em correntes para serem comidos por aves de rapina. Lembrando do livramento que receberam por meio de Saul na época feliz dos primeiros anos de seu reinado, homens corajosos de Jabes de Gileade expressaram sua gratidão tirando dali os corpos do rei e dos príncipes, dando a eles um funeral digno. A nobre ação realizada 40 anos antes garantiu que Saul e seus filhos fossem sepultados por mãos gentis e piedosas naquele momento escuro de derrota e desonra. O fim do capítulo 66.